Biosfera no Ar, pela sustentabilidade do planeta. A nossa primeira descoberta energética foi o fogo. Com o decorrer dos anos, ali no século XIX, foi a vez da energia elétrica que causou uma grande transformação social. Com o anseio de progresso, o homem investigou cada vez mais fontes diferentes de energia. E para contar um pouco sobre essa trajetória, nós vamos conhecer o Museu da Energia. A fundação já criada, ela é fundada em 98, já assume o processo da restauração da casa e aí sim já é transformado todo o processo aqui do casarão, do complexo do casarão, para a vinda do Museu da Energia de São Paulo. Então é interessante a gente falar que o casarão é restaurado já se pensando num museu. Então alguns elementos são recuperados, o que é possível, e outros já não estão recuperados para justamente já abrigar coleções aqui dentro, espaço para exposições. A gente usa o chamado cubo branco, por isso que as paredes aqui são mais limpas. A gente já tem esse espaço específico para receber exposições, que falam tanto da história da casa e da cidade, quanto em relação à energia. E vamos conhecer hoje a exposição Desenhos da Energia com o Henrique da Vinha. Tudo bem, Henrique? Tudo bem. Henrique, como que vocês pensaram essa exposição? A exposição Desenhos da Energia era uma exposição que já existia na pauta de exposições da Fundação Energia e Saneamento, e o intuito dessa exposição era mostrar um pouco de como é feito, qual é o impacto visual causado pela transmissão, pela geração e pela distribuição de energia na paisagem de São Paulo, tanto da cidade quanto do interior. E qual que é o impacto que vocês observaram durante as pesquisas de vocês para compor a exposição? O que vocês observaram? Desde a construção de uma hidrelétrica, você já tem um impacto ambiental muito grande. A gente considera a energia hidrelétrica uma energia limpa, mas na verdade, assim, para você construir uma hidrelétrica, você precisa primeiramente separar uma área, você precisa fazer um estudo todo, né? Você vai inundar uma região, então você acaba mudando todo o habitat de uma determinada região. Então isso você já causa um impacto visual, você já muda aquilo que vem da natureza. E isso vai vindo também pela transmissão, a partir das torres de transmissão, a distribuição dentro da própria cidade, os fios que já hoje são comuns no nosso dia a dia. Eu acredito que os museus são grandes espaços de transformação. Eles são casas onde recebem o público para poder mostrar um pouco da história. Independente de ser arte, história, ciências, o Museu da Energia é um pouco disso tudo no final das contas. E os museus só existem se as pessoas estiverem dentro deles. Eles são espaços de transformação e de troca. As pessoas têm que estar aqui no museu para poder ver o que nós temos aqui, como elas fizeram parte, porque tudo foi construído através da história das pessoas, dos cidadãos, e eles são parte dessa história. Como o Museu da Energia pode contribuir para isso? Eu acho que as pessoas hoje, se elas forem para um lugar onde não tem fiação, onde elas não têm esse emaranhado de cabos que a gente tem nas grandes cidades, elas vão estranhar. Porque a gente está muito acostumado a ver isso em todos os lugares, né? Então se a gente vai para um lugar, por exemplo, como Oscar Freire ou a Paulista, que a fiação ela não é visível, ela é subterrânea, aí a gente consegue sentir o impacto, porque a gente deixa de ver aquilo que a gente está acostumado no nosso cotidiano. A exposição está dividida em 4 temáticas: geração de energia, iluminação pública, transmissão e distribuição. Ele conta um pouco da história da cidade de São Paulo, de como ela se transformou através da energia elétrica, principalmente. A gente tem o gás, tem a energia hidrelétrica. Isso tudo é fundamental para o desenvolvimento da cidade. A gente não teria quase nada sem energia. Eu brinco e falo, mas é uma verdade. Quando a gente fica sem luz, parece que a gente fica cego. Literalmente, a gente não sabe o que faz, a gente não sabe para onde a gente vai e parece que a gente não tem o que fazer. E isso tudo é a energia que está ali. E ele vai mostrar um pouquinho de cada coisa relacionada a essa energia, de como ela é gerada, de como ela é construída e transformada, de como ela chega na sua casa e como você, cidadão, tem uma obrigação muito grande em preservar isso tudo para justamente não acontecer essa falta de energia.
Isso aqui tudo vai estar representado e as pessoas aqui dentro vão estar transmitindo isso, recebendo e transmitindo essa informação. Na primeira sala, o intuito dela é mostrar um pouco da geração de energia. Então aqui a gente tem algumas fotografias antigas dos anos 60, no estado de São Paulo, na construção de algumas hidrelétricas. Então o processo de construção de usinas hidrelétricas é um processo bem complexo. Você primeiro precisa estudar todo o meio ambiente, então você precisa ter uma queda d'água boa, uma movimentação de águas muito boa para você construir primeiro uma barragem. A barragem é essa estrutura monumental que a gente está vendo aqui. A gente tem desde hidrelétricas menores, onde a barragem é pequena, até hidrelétricas monumentais como a própria Itaipu, que é uma das maiores ou a maior do Brasil, né? E aqui a gente mostra um pouco de como é essa construção, esse processo. Você construir os vertedouros, que são essas partes aqui, por onde depois vai escoar a água, a própria represa que começa a se formar a partir da construção da barragem. Tanto essa quanto essa foto aqui, são fotos que mostram um pouco de como é esse primeiro processo, né, para iniciar a geração de energia. Isso já causa um impacto visual, isso já modifica o ambiente, já modifica o habitat natural. Bom, o museu está dividido em 2 andares do casarão. No primeiro andar a gente tem a exposição Memórias do Casarão, que conta todo o processo de transformação, principalmente do bairro dos Campos Elíseos. E no segundo andar a gente tem a exposição Desenhos da Energia, que vai contar desde a formação de uma usina hidrelétrica até a geração de energia chegar na sua casa. É um processo muito longo para a gente apertar o interruptor e a luz acender em casa. Quando você vai criar uma hidrelétrica, você vai construir uma hidrelétrica, você primeiro precisa construir uma barragem, você precisa segurar essa água, ou seja, você vai alagar uma área. Então você imagina as N formas de vegetações que eu tenho aqui no Brasil, então como a nossa mata ela é muito complexa, ela tem uma série de características próprias que vão se perdendo quando você constrói essa hidrelétrica. Então a gente chama a energia das águas uma energia limpa porque ela não polui. Realmente ela não polui, mas ela tem um impacto ainda muito forte. Ela não seria hoje a forma mais sustentável de se produzir energia. O Brasil ele tem um potencial hidrelétrico muito grande, pela quantidade de rios, pela forma que os rios são aqui no Brasil, são aqui no país, né? Mas ainda assim esse impacto ele é bem visível. Então, depois que é feita a geração de energia pela hidrelétrica, essa energia vai ser transmitida pelas torres até chegar ao seu fim, que no caso aqui seria a iluminação pública. A iluminação pública ela vai surgir no Brasil no final do século XIX, a partir de lampiões a gás, e posteriormente, início do século XX, é que a gente vai ter a energia elétrica. Inicialmente, a iluminação ela serve muito para iluminar ela tem o seu valor prático, que é para iluminar, para clarear as ruas, mas inicialmente ela é muito mais decorativa. Por isso que se você olhar nessas fotografias aqui, a gente pode ver os detalhes dos postes. Todos eles são muito ornamentados. Tanto nessa foto, quanto naquela outra foto ali que a gente consegue ver o Parque da Luz, por exemplo, a gente consegue ver aqui que os postes eles são todos detalhados, todos ornamentados. A maioria deles é feito por artesãos, à mão. Então era um trabalho muito complexo. Inicialmente, a produção, essa energia, ela vem no sentido de iluminar, mas muito mais no sentido estético do que no sentido artístico, né? É, bem artístico, exatamente. As ruas elas eram iluminadas de uma forma que elas ficassem bonitas. Depois, no segundo momento, com o crescimento da cidade de São Paulo, um crescimento muito grande, principalmente na década de 20, aí a cidade começa a sofrer com uma série de problemas, principalmente problemas de violência, assaltos, coisas nesse sentido, e aí a iluminação ela vai servir para segurança. Aí vai ser um momento que nós vamos ter a cada 100 metros, 10 metros, a gente vai ter um poste de energia. Neste período, o poste era o principal responsável pela iluminação das ruas. Nos dias de hoje, um espectador bem atento pode observar que essa responsabilidade foi dividida com as fachadas das lojas e com os carros. Intervalo rápido e já voltamos. Aproveite e participe, porque o espaço é seu. Biosfera@boavontade.com.